paz do Senhor Jesus. Nossa meditação de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 8, que diz assim: Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. Olha o alerta. Olha a repreensão que Jesus Cristo está fazendo contra as autoridades judaicas daquela época. Olha que coisa interessante. Ele está pegando os pastores daquela época, está pegando os professores de teologia daquela época, está falando, cuidado, vocês estão fazendo coisas que vão contra a palavra e a vontade de Deus. Vocês estão fazendo coisas que não agradam a Deus. Temos que tomar muito cuidado. E muitas vezes nós fazemos isso porque nos foi ensinado. Então, muitas coisas que nos são ensinadas desde pequeno, né, a gente vem aprendendo quando criança, quando adolescente, jovem, até mesmo adulto, nós vamos aprendendo algumas coisas que não agradam a Deus. Mas são coisas que parecem boas. São coisas que muitas vezes fazem bem para nós. Mas não agrada a Deus. Tudo me convém, mas nem tudo me é lícito. Olha que coisa linda que Paulo nos ensina. Então, quando eles estão ali guardando, zelando pela tradição dos homens, eles estão deixando os mandamentos de Deus. Então, nós não podemos ser, vamos falar assim, ignorantes na fé. Nós não podemos ignorar os princípios da fé. A palavra de Deus fala que eu preciso conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. A palavra de Deus diz que eu preciso crescer na graça e no conhecimento de Deus. A palavra de Deus diz que eu preciso examinar as Escrituras, diz que eu preciso persistir em ler. Ou seja, existe todo um quesito educacional na formação do caráter de um cristão. Então, você aceitou Jesus, você precisa estudar. Você precisa crescer na graça, no conhecimento, você precisa crescer espiritualmente, você precisa crescer psicologicamente, você precisa crescer intelectualmente. É o que a palavra nos ensina. Se eu não estudo, se eu não busco, eu não estou fazendo o mandamento de Deus. Eu posso estar preso à tradição do homem. E tem uma tradição que é muito ruim. A maioria dos homens não gostam de estudar. Acham que não é necessário. E, infelizmente, isso gera muitos problemas ao longo da vida. E a palavra nos ensina, nós precisamos ensinar, mas para ensinar, primeiro eu tenho que aprender. E eu não aprendo sem antes sentar e estudar, sem estar ao pé do mestre, sem estar ali debaixo da tutoria de professores, de pessoas que são preparadas por Deus para nos ensinar. Então nós precisamos estudar, mergulhar na palavra, porque eu preciso conhecer os mandamentos de Deus para não deixar que a tradição do homem, que os mandamentos dos homens, que as doutrinas dos homens sobreponha o mandamento de Deus, sobreponha a palavra de Deus. Mas eu preciso conhecer a palavra para não cometer esse erro. Então não basta eu ser crente. Não basta eu entregar minha vida para Jesus. Você entregou sua vida para Jesus, agora você tem que estudar. Você tem que conhecer a palavra no profundo, no detalhe, para que as leis desta vida, as leis dos homens, para que as leis dos religiosos, para que a tradição não venha sobrepor a palavra de Deus. A acusação de Jesus, o conselho de Jesus, o alerta de Jesus é sobre isto. Cuidado, porque vocês estão fazendo estas coisas, coisas semelhantes a estas, que vão contra a palavra de Deus. E nós não podemos pecar por ignorância. O povo peca por falta de conhecimento. Nós precisamos de conhecimento da palavra de Deus. Que Deus nos ajude e nos abençoe em nome de Jesus.